Olá, meu nome é Isa Sanfer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mente Holística. Nós vamos falar aqui de temas relacionados ao homem integral, ao físico, ao mental, ao emocional. E nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje com o Eduardo Henrique, um convidado muito especial que veio falar sobre análise corporal. Além dele falar um pouquinho dele, da vida dele, né, de onde ele é, e afinal todos nós queremos saber, ele vai falar também como que é que essa técnica funciona no nosso dia a dia, como que ela pode contribuir, né, ajudar a gente no nosso dia a dia. Muito prazer, Eduardo, você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Opa, prazer é meu. Agradeço pelo convite, o honroso convite de estar aqui. Estou aqui para contribuir de modo holístico com todo mundo. Que bom, mas então, como eu falei, a gente vai querer saber, né? Quem é o Eduardo, onde você nasceu, como que é você, um pouquinho do seu dia a dia, e depois nós vamos falar do seu trabalho, né? Ok. Eu nasci em Brasília, Hum, nasci em Taguatinga. Venho de uma família de alguns militares. é. E ainda garoto, 2, 3 aninhos, minha mãe se mudou para a cidade de Goiás, que é onde toda a família já morava, né? Hum. E ali eu cresci. Passei minha infância, adolescência, saí da cidade de Goiás com 19 anos. Ah, que legal. Aí você veio para estudar, para trabalhar, por que você resolveu vir? Aí eu fui pro Tocantins, Ah, sim. morar com uma outra tia minha e tomar conta de um hotel que ela tinha montado lá. Ela já estava lá há alguns anos e no Tocantins eu morei 6 anos. Fiquei 3 anos com ela, depois fiz 3 anos de... Estudei Direito por 3 anos em Grupi. Ah, vem viajar por aí pelos Um pouquinho, interiores um aí. pouquinho, um pouquinho. Beleza. E aí como que você veio parar em Goiânia? De Grupi eu fui para Manaus, Olha aí. porque em Manaus eu fui conhecer minha mãe, que eu ainda não conhecia. Hum. Minha mãe foi embora buscar uma vida melhor e eu ainda era criança, eu e meu irmão éramos crianças. E aí fui para Manaus conhecer ela, né? Com 26 anos. Fiquei lá uns 6 meses. Daí, junto com ela, nós decidimos voltar para Goiás. Só Ah, estávamos nós dois lá, né? Não tinha ninguém mais da família. Aí viemos para cá. ah, sim. E aí aqui você casou, tem Isso. filhos? Daí eu vim para Goiânia. Ela ficou em Goianápolis, que ela já tinha uma casa lá. E eu vim para Goiânia. Aqui eu comecei a trabalhar. Conheci minha esposa. Nos casamos já faz 10 anos. Ah, que legal. Temos uma filha de 7, a Alice. Show de bola. Beijo, filha. Beijo, Carol. Então, mas e aí? Aí você trabalhava com o quê? Assim, quando, né, nessa juventude sua, por quais áreas que você passou para você chegar como terapeuta hoje? Ser terapeuta, eu fui desde garoto, desde sempre. Eu sempre ouvi que, nossa, você entende muito essas coisas e tudo. Mas o que startou isso em mim, quando eu era garoto ali por volta de 8, 10 anos, tinha uma vizinha que ela tinha muita vontade de ser mãe. Hum, E ela teve 2 gravidez e ela perdeu os 2 bebês, ali por volta de 7, 8 meses. nossa. No terceiro, ela engravidou e ela falou, dessa vez, eu não vou ficar sem meu filho. Se ele for, eu vou junto. E foi. Ela não permitiu tirar e ela faleceu com ele. Ah, Naquele velório, eu fiquei olhando aquilo, falei, garota ainda, não lembro, 8, 10 anos assim. Eu falei, que esse negócio é meio bagunçado, não? Como é que é esse negócio de vida? O que funciona? O que tem por trás da vida? O que faz o ser humano passar por isso? uhum, Porque o amor da mãe para um filho a tal ponto dela dizer, se é para viver sem esse meu filho, não vivo. uhum. Ou esse outro filho. E aí eu perguntava para as pessoas É, não sabiam me responder. muito menino para ter esse tipo de questionamento, hein? É.
E fui taxado de louco algumas vezes. Imagina. Rapaz, você é maluco? O que você quer saber dessas coisas? Foi porque tem alguma coisa a mais com isso. Bom. E aí comecei a ler. Tudo que eu podia ler a respeito de seres humanos. Eu nem sabia ainda o que era filosofia, essas coisas, não sabia. Uhum. Mas qualquer coisa que pudesse ter alguma coisa a ver com a mente, que eu ainda não entendi o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa por trás daquilo, já me interessava. Uhum. E de certa forma eu olhava para as pessoas e eu conseguia perceber nuances das pessoas. Ainda assim. Garoto mesmo. Uhum. Eu conseguia fazer esse... Eu dizia que eu catalogava as pessoas. Pois é, mas era uma percepção, assim, através do sentir, através de como era o comportamento da pessoa. Como que é que você via essas... Tudo isso. Você juntava as coisas. Tudo junto. Eu passava boa parte da minha infância pensando a respeito das coisas. A partir disso. Era Maria o nome dela e era o nome da minha mãe também. E aí eu pensava, puxa vida, eu querendo uma mãe, esse bebezinho também capaz queria ter uma mãe, e essa mãe queria muito um filho, e a minha mãe, eu sei que tá longe, e ela já falou várias vezes por telefonema que queria estar muito comigo, e aquilo tudo Mexia mexia demais. comigo. Quando eu tinha 13, meu avô teve câncer, que foi o pai que eu conheci. E um cara muito gente boa. Muito gente boa mesmo. E aí ele teve câncer, eu ajudei a cuidar dele. Eu troquei fralda dele, essas coisas todas. E aí que eu fiquei mais... Falei, não é possível, tem um negócio diferente. Meu avô não é o melhor cara do mundo, mas eu conheço meio mundo de gente aí que não faz metade do que ele faz. E por que ele tá indo e esse outro tá ficando? E aí ali eu fui pra religião. Eu queria saber, queria ver se a religião me mostrava. E eu fui para tudo que eu podia. Fui para terreiro, fui para as igrejas, fui para a literatura que eu podia. Eu comecei a ler naquela época Paulo Coelho, e eu lia todo mundo. Tudo que eu tinha acesso eu comecei a ler. Para entender o que tinha, o que era a vida, o que é isso, como é que conduz essa coisa. Por que as pessoas, como diria Renato Russo, os bons morrem logo. E aí eu comecei a busca assim. Então. Foi assim que foi. Tá, mas aí, e profissionalmente você trabalhava em que área? Porque às vezes essa parte aí do terapeuta, ela estava, mas às vezes ela despertou muito cedo, mas eu falo trabalhar com terapia, sabe? Você vem de outros tipos de trabalho, como Sim. que foi? Eu vendi muita coisa. Basicamente vendi. Vendedor. Já trabalhei de supermercado, operador apontador em linha de transmissão de energia, ferramenteiro, usina hidrelétrica. Ai, legal. Mas terapia... Meu primeiro curso de inteligência emocional eu fiz em 2002. No Tocantins, um curso pelo Sebrae. E ali... eu me lembrei que eu já tinha um pouco me esquecido de tudo isso que eu buscava lá quando criança. E aí eu comecei a aplicar aquele pouquinho que eu aprendi em curso do Sebrae nas pessoas. Então eu comecei a fazer terapia com as pessoas aí nessa época. Entendi. Mas ainda não... Não profissionalmente, claro. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego na usina hidrelétrica lá do Peixe, e a moça me perguntou, você tem algum curso além desse direito que você está estudando? E eu todo empolgado, né? Falei, eu tenho um curso de inteligência emocional. Ela não fala isso aqui. Porque senão você vai ser desclassificado, isso não serve para nada. Olha que coisa. Eu falei, é mesmo? Ela é. Eu falei, ué, não... Quando eu fiz, eu achei que não, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, eu falei, pô, pro Banco do Brasil fazer isso, esse negócio não deve ser ruim. Sim. Mas, ou eu falava disso e perdi a minha vaga, ou eu continuava. Eu me calei e fiquei ali. Sim. E aí fui fazendo, aplicando aquilo com as pessoas, estudando uma coisa aqui, aprendendo outra ali, outra. Aí depois eu parei totalmente de fazer isso. Porque começou a ficar chato para as pessoas me ouvirem. As pessoas não queriam muito que você falasse Sim. de como resolver os problemas. Mexer nas sombras, né? Aí as pessoas às vezes pulam mesmo. Por quê? Já estou tão acostumado a lidar com esse problema que se tira esse problema de mim, o que eu vou fazer? Exato.
Então, não venha falar do meu problema, Eduardo. Ainda que tenha uma solução. Torna-se uma dor de estimação. E aí eu parei. Uhum. Há uns 2 anos atrás, aconteceram alguns episódios que eu fui meio que obrigado a vir para essa área de modo integral. E aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. Então, profissionalmente, como terapeuta, eu estou há 3 anos. Ah, sim. Que eu totalmente como terapeuta. Tá, e aí, assim, o que você atende mesmo, o nicho maior que você trabalha realmente é com análise corporal? Ou você trabalha também com outras práticas, outras técnicas? Outras técnicas, eu me utilizo alguma coisa de psicanálise, cognitiva comportamental. Uhum. Eu uso muito como é o nome do cara lá? Maslow. Ah, sim. Usando muito Maslow. Sim. Abordagem neo-haitiana. Uhum. Mas a base, o que eu uso, a ferramenta principal para entender, para saber de onde começar, é a análise corporal. Com a ferramenta que é a criação do Corpo Explica. Uhum. E aí, assim, essa aceitação, como que você vê nesse caso a aceitação quando você trata esse assunto com as pessoas? Assim, qual que é o que surpreende ou não, ou assim, né, nos clientes, nas clientes que você já atendeu? Todos se surpreendem. Não é? Todos, sem exceção. Alguns se surpreendem a tal ponto de dizer: forte abraço, tô indo embora. Não quero mais saber disso, porque você desvendou muita coisa, revelou muita coisa. Eu já ouvi, nossa, 10 anos de terapia, 20 anos de casado e ninguém nunca me descreveu dessa forma. Meu marido, minha esposa não me conhece assim. Meu terapeuta, meu psicanalista, meu psiquiatra não me conhece assim. Como você me conhece assim? Então, não é que eu te conheço assim, é que o seu corpo mostra que você é assim. Tá, e é muito legal porque, assim, eu também, né, eu já passeei nesse conhecimento aí também, né, já tenho, assim, um conhecimento básico, né, mas eu queria que você falasse, assim, como que é? Quando você vê uma pessoa, que a pessoa chega lá para você fazer análise, como que é o procedimento? Como que é? Você faz online, presencial, online? Como que é que você atua hoje? Atualmente eu estou 100% online. Ah, tá. Por quê? A análise corporal é muito simples. Ela vai avaliar o formato, a sensação e a expressão de partes específicas do corpo. 6 partes: cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. E isso você olha para a pessoa, ela vai de frente, de perfil, de costas. De frente, de perfil, de costas. 10 minutos, 15 minutos no máximo, para você encontrar a pontuação ali. E o que você encontra? Os traços de caracteres, que é o quê? Como o sistema nervoso dessa pessoa foi formado. Como essa pessoa funciona no mundo. E a partir, assim, essa impressão que deixa no corpo físico, ela começa desde quando? A gestação. Desde a gestação. Começa na gestação e vai até 5, 6, 7 anos. Alguns antes, outros mais tarde. Mas no máximo até 7 anos. É legal se você puder falar rapidinho, assim, qual que é as fases e tudo, porque às vezes tem gente aqui que não conhece, né, essa técnica. Tá. O primeiro é o traço de caráter esquizoide, que é formado durante a gestação. O que acontece? O bebê está ali, no útero da mamãe. O mundo que ele conhece é aquele. Vamos imaginar que a mãe está passando por algum período difícil. Tivemos agora um período de pandemia. Assustou todo mundo. Sim. As mães que estavam grávidas, nossa, teve uma pandemia, tem um vírus que está vindo aí. Ela se assusta, ela fica com medo. Nesse momento, o útero, ele contrai, o fluxo de sangue diminui um pouco, e esse bebê lá dentro, ele pode se sentir rejeitado, que é a dor do traço de caráter esquizoide. Ele se sentindo rejeitado, ele vai ficar com o corpo mais quietinho. Por quê?
Quanto menos eu existir, menos eu incomodo. E ele começa a mandar a energia para a cabeça. E aí é onde ele fica mais criativo. Uhum. Menos energia no corpo, mais energia na cabeça. Tanto que alguém que tem esquizoidia alta, ele não fica muito tempo aqui nessa postura. Daqui a pouco ele está aqui, segurando a cabeça. Por quê? É onde ele tem mais energia. Ele tem que proteger essa parte. E aí forma o traço de caráter esquizoide. E é legal que dá para fazer até a leitura, né, do corpo com essa técnica, né? Sim. A leitura dos gestos, aliás. Sim, dos gestos. Exatamente. O segundo traço que se forma é o oral, que é na fase de oralidade, exatamente, na fase da amamentação da criança. O mundo que ela conhece ainda é a mamãe, só que agora de um jeito diferente. Antes o mundo era no útero da mamãe. O mundo agora é com a mamãe. Sim. Na fase de amamentação. Enquanto no útero, a sensação foi de que não tem ninguém aqui por mim. Estou sozinho. Preciso concentrar mais as minhas ideias, pensar mais. Na fase oral tem alguém aqui, mas que não está aqui por mim. Ou não está por mim o tempo todo. Qual é a dor que se forma? Do abandono. Por quê? Às vezes a criança quer mamar, dá banho. Às vezes ela quer tomar banho, troca a fralda. Às vezes quer trocar a fralda, dá o mamar. Ou seja, ninguém está entendendo o que eu estou falando? Eu choro. Aí desenvolve o traço de caráter oral. Aquelas pessoas que quando na fase adulta reclamam de quase tudo, provavelmente tem traço de caráter oral alto. Que lá na infância ele chorava e nada. Aqueles mais cheios de mimimi, né? O adulto mimizento. Isso, digamos que seja isso. Sim. O terceiro traço que se forma, e aqui, é onde começa a ficar os nomes mais esquisitos, que não se deve confundir com as patologias, que é o traço de caráter psicopata, que não tem nada a ver com a síndrome, a patologia, o distúrbio de psicopatia. É o traço de caráter psicopata. É quando essa criança ela começa a interagir com o mundo. E aí, para ela receber um cuidado, ou receber um mimo, ou receber um doce, ou receber alguma coisa, ela tem que dar alguma coisa em troca. Ela percebe que o mundo funciona por trocas, negociações. Ah, então quer dizer que para você me dar colo, eu tenho que te dar um beijinho? Para você me ajudar a sair daqui para ir ali mais rápido que eu engatinhando, eu tenho que fazer uma gracinha? Essa criança começa a ficar negociadora. Eu imagino que é um traço de grandes profissionais aí, né, Exatamente. que alcançam, né, um sucesso maior, né? Exatamente. O Faustão, por exemplo, tem psicopatia alta. Cristiano Ronaldo. Os caras que estão mais o tempo todo ali querendo dominar, controlar, articular junta daqui, põe ali, daqui pra cá e vamos fazer todo mundo ficar bem. É isso aí. O quarto que se forma é o masoquista. Quando é isso? Na época do desfraude. Porque a criança ainda não tem o controle das suas necessidades básicas, né? E aí ela tá ali brincando, de repente, saiu alguma coisa. Alguém, tá fedendo aqui. Ih, foi você, hein, fulaninho? O fulaninho olha e fala, eu? Tô sentindo aqui, mas o que é que eu fiz? Porque ele ainda não tem controle. E aí ele se sentiu exposto, se sentiu humilhado. A partir disso, ele começa a ficar prestando atenção em todos os detalhes. O que aconteceu antes de eu fazer essa coisa estranha, fazer essa coisa fedida e feia? Aí começa a ficar mais travado. Então é alguém com aspecto mais travado, mais carrancudo, mais quadradinho, para evitar fazer merda, literalmente. Ser criticado, né? Exato. São os bons estrategistas que tem também. Se precisa de uma estratégia, procure quem tem traço de caráter masoquista. Aí, uma pergunta que é recorrente, tá, mas como é que eu vou saber que a criança já tem controle do esfíncter anal? Na hora que ela sobe a escada sem segurar em lugar nenhum. Subiu a escada, um passinho de cada vez, pode tirar a fralda. Já tem controle. Tá vendo? Olha aí. É um detalhe Conhecimento simples, né? maravilhoso para as mães. Exatamente. As mamães e papais. Isso. E o quinto traço que se forma é o traço de caráter rígido, que é quando a criança olha para o mundo e enxerga o mundo em pares. Mamãe tem papai, titi tem titia, todo um tem o outro, todo outro tem um. Ela olha e fala, tá, eu preciso fazer um par com alguém, né?
O menino vai fazer um par com quem? Com a mamãe. E a menina com o papai. Aí é onde acontece a primeira grande dor da traição. O papai chega, minha princesa, minha isso, minha aquilo, põe ela pra dormir e vai pra onde? Pra mamãe. Pra mamãe dele. É. Aí a bichinha falou, mas peraí, me ama, sou sua princesa, mas e aí? Não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com ser a melhor opção. Aí onde a criança começa a ficar mais competitiva. Ela quer ser a mais bonita, ela quer ser a mais rápida, ela quer a mais perfeita, ela quer tudo. Pra quê? Pra não me trocar novamente. E aí, finaliza com esse traço de caráter que é o rígido. E aí os rígidos e as rígidas se aprontam, se ajeitam para conquista. Para conquista. De tudo. De tudo. Por exemplo, minha filha, ela tem traço de caráter rígido. Ai, papai. Na hora de sair, é salto, é batom, é maquiagem, é bolsa. E ela fala, mas não tá perfeito, mamãe. Vamos, filha, vamos, filha. Não, espera aí, só mais uma coisinha para ficar perfeito. É. Pra quê? Pra ser perfeita. É, exatamente. E a grande dor do rígido é essa. Tá, em todos esses traços aí que você falou a última palavra aí, dor. Todos têm uma dor. Então, o que eu acredito que quando você faz, né, uma análise com alguém, né, que te contrata para isso, você vai olhar exatamente para ela como ela sair daquela dor. Ou como ela manifestar o que ela tem de melhor e de mais apropriado para a vida dela ser mais leve, né? E tudo. E assim, no caso, você trabalha exatamente mais focando nos resultados, vamos dizer, para tirar a dor, ou eu não estou sabendo, talvez, articular a pergunta, né? Mas, assim, você traz conforto para a pessoa quando ela se conhece, para ela alcançar normalmente o que ela quer, ou a pessoa já chega com a demanda para você, fala, eu quero que você olhe aqui para mim, me olhe, me analise, porque a minha vida financeira está X, a minha vida de relacionamento está Y, não está dando certo, eu estou, né, emperrado. É mais ou menos assim nessa área, eu não sei se deu para entender. Deu. A bom. Resposta é holístico. Holístico. É desse jeito. É tudo. Porque todos nós temos os 5 traços. Sim. Todos nós temos as 5 dores. Todos nós temos os 5 recursos. Ok? Mas, basicamente, como é que funciona a análise? Eu encontro o gráfico da pessoa e pergunto para ela 3 situações que você quer resolver na sua vida. Invariavelmente. Primeira, relacionamento. Segunda, profissional. O que muda, às vezes, é a posição. Às vezes o profissional antes, depois o sentimental, ou e vice-versa. Aí depois, a terceira, vem alguma outra situação que normalmente é decorrente de uma das duas ou das duas juntas. Então a gente analisa que as dores, elas são, a base é essa mesmo, né? Sim. Relacionamento e profissão. Exatamente. E aí a gente chega no ponto financeiro, porque é lógico, né, que isso aí também é o dinheiro. Onde que está o dinheiro? Por que eu trabalho tanto e não tenho dinheiro? Por que eu já fiz tantas buscas e não encontrei essa liberdade financeira tão falada, que muitos falam que é fácil, muitos falam que dinheiro é energia, aonde que eu vou, como que eu encontro isso, né? Então, você tem muita demanda nessa área também, assim? Tem. A verdade é que não é que o dinheiro seja fácil. A vida não é fácil. A vida é simples. Mas ela é difícil. Ela é desafiadora, né? É. Mas por que é desafiadora? Hoje de manhã, inclusive, eu tenho uma cliente, ela tem 19 anos, ela estuda programação em Madrid. E aí, conversando com ela a respeito disso, que ela está fazendo um processo comigo, ela ainda não havia percebido o que é todo ser humano, senão um hardware com software. Na hora que eu fiz essa analogia com ela, eu falei, você está entendendo que você está estudando o que eu deveria saber, o que todo terapeuta deveria saber em síntese, pelo menos?
Ela parou, olhou assim. Ela falou assim, nossa, eu gostava tanto do meu curso. Falei, e agora? Ela, ai, tô amando o meu curso. Então. Por quê? Porque é isso. O nosso hardware, que é o nosso corpo, ele sempre vai refletir o que o software, que é o nosso sentimento, o nosso subconsciente, tá falando. Eu gosto muito de citar a Bíblia. Eu sou um cristão, no sentido de lifestyle, um estilo de vida igual ao de Jesus. Eu tentei muitos, mas o Jesus foi o que deu certo. Porque eu procurava alguém que fizesse, que dissesse que faria, que ensinasse que faria, como fazer, e desse certo tudo. Quando eu cheguei nele, eu falei, rapaz, esse camarada aqui, ele fala, ele faz, ele ensina a fazer do jeito que ele faz e dá certo. Aí deu certo pra mim. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, as coisas não são nada de si mesmo. Aí eu ficava pensando naquilo. E é isso. O corpo, ele não é nada dele mesmo. Alguma coisa existe por trás que faz o corpo ser ou estar como ele está. Então, dinheiro é energia? É. Tudo é energia? É. A vida é energia? É. A questão é, como é que você aprendeu a conduzir, a se utilizar dessas energias? Qual o software que está instalado no seu hardware? Quem sabe o que sabe, aprendeu com alguém. E esse alguém que ensinou quem sabe o que sabe, aprendeu com alguém também. Também. E aí você vai voltando. Tá, e aí? Quem é que tá certo? Então para de querer encontrar os culpados, ou os errados, ou os certos, e veja para aquilo que funciona. Problemas. O indivíduo não tem um problema. Existe um problema no sistema cujo qual o indivíduo está inserido. Ah, eu tenho um problema, por exemplo, eu fui dependente de álcool. Ah, não, na minha família é tradição, ou maldição, depende de onde você está, a linguagem. É. Não é. Era um problema sistêmico que eu estava inserido, assim todos os outros. E eu achava que era um problema meu, e um problema de um tio, e um problema de um primo, e um problema de um irmão, e um problema... Não. É do sistema. E aí você fica querendo combater aquilo em você, indivíduo. Não funciona. Você tem que identificar que tem o problema no sistema, e aí você resolve no sistema, no seu. Aí você ensina o outro. E aí quando você vê, vai formando uma corrente que está melhorando gradativamente. Então, voltando. A vida é difícil? É. Mas ela é simples. Eu sempre falo para todo cliente no início, olha, as ações que eu vou te propor serão bem simples, mas não serão fáceis de ser feitas. Quando você ouvir e você escutar, você vai falar, nossa, que simples, né? É. Mas difícil de fazer, né? É. Bem difícil de fazer. Por quê? Eu tenho 41 anos. Imagina eu ter que mudar hoje um comportamento que eu já tenho há 41 anos. Imagina eu mudar o meu comportamento que eu tenho há 41 anos com as pessoas que eu convivo há 41 anos. É uma cadeia, né, de mudanças. Exato. É muito difícil. Mas é simples. Exatamente. É porque depende, né, da pessoa, do ser em questão, né? Porque aí eles falaram, não, isso aí tá muito difícil, não quero mexer com isso, não, deixa para amanhã. É desse jeito. Deixa para amanhã, vamos. E aí você vai, né? E é interessante como você falou, né? Que as pessoas, nós, né? Às vezes acostumamos com a carga, né? Que a gente carrega. E aí a coisa não... Assim, o processo, né? Da gente, da mudança, ela precisa, assim, de ser leve, né? Então, chegou a hora, é a hora. E às vezes a pessoa fica numa nuvem, né? Assim, de... como é que fala? De não saber, né? Assim, não estou enxergando, não estou vendo. E às vezes se tem alguém para tirar essa nuvem aí, também fala, não, deixa quieto, né? Mas, Eduardo, então, assim, é super prazeroso, eu adoro esse tipo de assunto, sabe? Porque eu também, né, sempre fui buscadora. E assim, eu acredito
nessas terapias breves. Eu acho que, assim, se aquelas terapias de ficar 20 anos, 10 anos, né, naqueles processos de fala e tudo, eu acho que não é ela pode trazer um resultado, mas é tão a longo prazo, e nós estamos num momento agora do planeta que tudo está mais acelerado, né? Então, assim, é muito bom a gente saber que você trabalha com isso, que você está aqui pertinho, né? Vamos dizer assim, nós estamos aqui em Goiânia. Então, eu realmente achei, assim, super pertinente esse primeiro papo nosso, porque pode ter outros, lógico, a gente, né, não fecha. Mas, que, né, você tem lá o seu Instagram, como que é o seu Instagram? eduardohenrique.sl. Aí, ó. E de onde vem esse SL? Vamos falar do SL. Seja livre. Aí, que legal. E aí você criou é um projeto, é uma terapia? Como que é? O SL é o quê? Ele é baseado na análise corporal? Como que é? Como eu te falei, eu comecei a estudar há muito tempo. Sim. E aí eu vi que dava para fazer o encaixe, porque nem tudo é para todo mundo. Aí, quando entrou o conhecimento do corpo explica. Agora fez sentido. Por isso que nem tudo é para todo mundo. Uhum. Por quê? Cada um tem uma forma de ser. Exatamente. De agir. Aí a conta fechou. Uhum. Porque eu fazia aquilo com muitas pessoas que eu conhecia, mas os resultados eram bons para uns e não eram bons para outros. Por quê? Eu estava no padrão. Uhum. Ué, se funcionou para esse, por que não funcionou para aquele e para aquele? Uhum. É exatamente por isso, porque o que é bom para um não é bom para outro. E aí quando entrou isso aí minha conta fechou. Falei, agora, o que as pessoas têm que ser? O que eu me tornei? Porque como eu falei, eu fui dependente do álcool, eu também fui dependente da química. Uhum. E muitos daqueles que a gente andava junto foram para clínicas de recuperação. Um teve resultado. De uma galera de infância que a gente devia ser uns 20, acho que vivo hoje deve ter uns 5. E quem eu sei que tá limpo, hoje sou eu e mais um outro. Uhum. E a grande maioria passou por clínica. E o que eu percebi? Eles são recuperados, não é isso? Sim. E eu fiquei livre. Eles não podiam e não podem, até hoje, ter nenhum contato ou proximidade com o entorpecente. E eu percebi que eu não tinha mais esse problema. Uhum. Pessoas usavam, às vezes, que eu continuei ainda me relacionando com as pessoas, usavam, bebiam do meu lado e eu não tinha mais aquela coisa. Eu falei, rapaz, então eu não me recuperei. Não, eu estou livre disso. Uhum. Porque se você está livre, não importa o mais. Aí eu pensei um dia, eu falei, o que eu quero que as pessoas sejam? Eu fui pensando assim, né? Eu quero que as pessoas sejam livres, assim como eu estou livre. É muito bom isso. Eu poder olhar e dizer assim, eu não preciso tomar esse gole. Eu posso. Uhum. Até quero. Mas não vou tomar agora, não. É o controle, assim, consciente, né? Exato. Eu não tinha que matar um leão todo dia. E aí eu pensei, eu quero que as pessoas sejam livres, assim como eu estou livre. A minha prisão era uma, a do outro é outro. Uhum. E aí, com esse conhecimento do Corpo Explica, de catalogar as pessoas como elas são pelo seu sistema nervoso, falei, então esse precisa dessa libertação, por esse caminho, esse precisa dessa por essa. Às vezes a prisão era a mesma, mas o modo de sair é outro. Sim. E aí foi, seja livre então. No começo eu pensava, mas esse negócio é tão esquisito, né? Esse nomezinho assim, seja livre, seja livre. Mas é o que as pessoas mais precisam, é liberdade. É. Eu acho que a gente não tem, assim, que ter, assim, veio um sentimento, veio algo, como você se questionou, se analisou o porquê do seja livre, quer dizer, você chegou numa razão, é isso, a vida vai, coloca caminho, se coloque a caminho, né?
Eu vejo assim que nós estamos no momento também de muitas pessoas com necessidades desse tipo de conversa, desse tipo de entendimento da vida, né? Estão mais, como diz, se sentindo inseguras, sozinhas e tudo. Então, acho que quem tem coragem, que seja um SL, que seja qualquer outro tipo de coisa, eu acho que é o momento, né? E que a frequência, a energia que a gente, né, emana, ela vai parar exatamente em quem precisa, em quem está na hora, em quem se deixa, né, trabalhar, quer ser trabalhado ou se trabalhar, né? Então, eu acho que é isso, né? Permita-se ser quem você nasceu para ser. Não é? Então... Você nasceu livre. E a coisa é isso, como que fala? É simples, né? É. Não é fácil, mas é simples. Essa frase. Né? Essa frase fecha a conta. É simples, não é fácil, mas é simples. Então, gente, olha, essa conversa aqui a gente poderia ficar mais, né? Mas eu acho que é isso, e a gente deve deixar também um gostinho de quero mais, porque nós vamos ter lá depois o Instagram, né, do Eduardo Henrique, para quem quiser acessar. E eu vou estar por aqui, se não tiver jeito de contatar ele, me fala que eu indico ele, passo o telefone dele também. Então, é isso, acho que é isso, vamos encerrar. Que bom. Né? Com esse gostinho mesmo de quero mais. Muito, muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer, um prazer. Eu que estar agradeço aqui o convite. com você. Tá Muito bom mesmo. Ok, tchau, turma.